Ô, Evelyn, conta para nosso telespectador, assim de forma objetiva, como é que foi sua trajetória na escola? Você estudava numa escola pública, aí o pessoal do IFES foi na escola para convidar o pessoal, como é que aconteceu? Pois é, eu estudava na Escola Marília de Resende, no Interlagos, e aí estudei, né, do primeiro ano até o nono ano. Então, no nono ano, uma equipe do IFES foi divulgar o processo seletivo. O IFES de Linhares? Isso, o Campus Linhares. E aí foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de saber dessa escola, né, de ensino técnico médio federal. E, inclusive, eu acho que é por isso que vem a importância dessa divulgação nas escolas, tanto da leitura como desses meios de educação e acesso. E aí você teve acesso através do sistema de cotas ao IFES, como é que foi? Isso. Aí eu me inscrevi no IFES em 2014, entrei por meio do sistema de cotas raciais e lá a minha mente mudou totalmente, porque eu tive acesso a um ambiente de estudo, de debates muito grande e a partir daí a minha perspectiva de estudo acadêmico foi mudando e a leitura teve um papel muito importante, porque eu já lia antes, né, no ensino fundamental, mas foi intensificado. O IFES, eu conheço o projeto do IFES, né? Para essa parte que a gente fala que é ensino médio e tal, que lá tem o técnico, tem o concomitante, né? É um dos melhores projetos de ensino do país. A gente tem que se orgulhar disso. E aí você teve a oportunidade, depois você concluiu o que seria o ensino médio no IFES, né? E como é que foi sua entrada na FACEL, na Faculdade Municipal? Olha, é só pontuar que eu falo sobre essa questão de ter entrado com cotas, mas eu acho que às vezes só a política de cotas não é suficiente, porque aí eu ingressei no IFES e eu senti uma diferença muito grande da maneira como eu aprendia na escola pública municipal. Então eu tive dificuldade em me adaptar. Mas, ao mesmo tempo, lá eles tinham outras séries de políticas, tanto econômicas, para que o aluno pudesse permanecer, e também de ensino, monitorias, aulas extras no contraturno. Então, assim, foi uma política bem mais ampla. Eu entrei por meio de cotas e tive um suporte para permanecer lá e conseguir me equiparar aos alunos de escola particular que talvez já tinham um ensino mais, como eu posso dizer, mais aprofundado. Essas políticas, você acha que deveriam acontecer nas escolas da rede municipal, rede estadual e todas as escolas? Sim, e também nas universidades federais, porque uma coisa é colocar o aluno negro na faculdade, né, na universidade, por meio de cotas, mas depois como ele vai se manter lá? Então é preciso que se pense, porque muitas vezes a questão financeira pesa, às vezes essa questão de desnível de conhecimento também pesa quando você está se adaptando, então é preciso que tenham políticas para dar um suporte maior e para que esse aluno permaneça até o fim. A questão de deslocar de casa para a escola, né? Sim, a questão sim. de alimentação, às vezes são estudantes que têm certos problemas familiares, né? Me parece que o Instituto Federal tem uma política de assistência social nesse sentido, né? Sim, tem apoio psicológico, tem também apoio alimentar, que a gente fala auxílio alimentação. Você também pode dar monitoria, que é um aluno que se destaca numa matéria e ele ensina os outros e aí você recebe uma bolsa. Então eu fui passando por todos esses projetos, né, programas do IFES, e isso me ajudou a aproveitar ao máximo aquele espaço. Então eu digo que as cotas é o pontapé inicial, mas toda essa política em volta também é muito importante. Então, aí o meu acesso à FACEL, ele ocorreu por meio de cotas sociais para alunos de escola pública. Não teve o sistema de cotas raciais na FACEL. Porque a FACEL tem esse sistema, FACEL, para quem não conhece, é a Faculdade Municipal aqui de Linhares, né? Isso. Onde tem 3 cursos, né? Que é Administração, Direito e Pedagogia. Já funciona já há pelo menos uma década e meia. E tem um sistema aqui de cotas sociais. Um percentual das vagas da FACEL são para alunos que estudaram em escola pública, né? E principalmente da questão socioeconômica da família, né, Evelyn? Isso. Como é que está sendo na FACEL? Você, com essa carinha de menina ainda, já está no 7º período do curso. Por que você escolheu o curso de Direito? Eu escolhi o curso de Direito porque sempre me interessei muito por questões de temas sociais. E cada vez mais que eu vou aprofundando no curso, eu percebo que eu posso entender a sociedade, como funciona, e eu também posso estudar e ver como a população negra é afetada, quais mecanismos jurídicos
pode auxiliar a redução de desigualdades. Então eu sou completamente apaixonada nas aulas de penal, quando a gente começa... Direito penal. Direito penal, quando a gente começa a falar sobre a questão dos crimes de injúria, de racismo. Por mais que na prática não faça diferença para quem sente o racismo, porque é uma conduta odiosa, às vezes é bom que existam pessoas que saibam e tenham conhecimento técnico para atuar em defesa de quem não tem. Então eu adoro aprender sobre isso. Também as questões de entender porquê das cotas, entender a necessidade, diferença de igualdade formal, material. Então o direito acaba me possibilitando a entender mais do que eu já conhecia na realidade sobre o racismo, sobre ser negra no Brasil. Em que momento da sua vida, Evelyn, que você foi despertada para essa questão de ser uma jovem preta? Como é e uma jovem preta, mulher, né, que convive com toda essa questão do racismo, da discriminação no Brasil e também, por consequência disso, em ter menos oportunidades, porque essa é a realidade. Sim, né? sim. Quando foi que despertou isso em você? Olha, no ensino médio, no IFES, eu já tinha um pouco dessa noção, mas eu digo que eu despertei muito mais depois que eu terminei o ensino médio e fui para a graduação. Porque na Facel, a professora Joana Lúcia, incrível, deixo aqui o agradecimento a ela. Isso. Parceira nossa aqui do programa, dos nossos projetos, uma das melhores referências que nós temos. Sim, né? Ela foi uma referência para mim também. E na Facel ela iniciou um curso de consciência negra, o projeto Black Power. E aí ela me chamou para participar, estar junto. E ali foi que eu comecei a pensar ainda mais sobre essas questões que já estavam na minha cabeça e entender um contexto mais amplo. Então, acho que a virada de chave final foi nesse projeto na faculdade. E aí, a partir do momento que eu também já estava em outros meios jurídicos, de estágio, vendo o judiciário, como funciona, quem se posiciona, como são as decisões. Então, aí eu consegui me situar mais como negra, entender o contexto geral. E aí você teve acesso, né, a fazer o estágio no judiciário. Como é que foi esse acesso e como é que está a sua relação com o seu ambiente lá do estágio? Como é que as pessoas enxergam a Evelyn lá? Olha, eu passei no estágio na Vara Federal de Linhares, não teve o sistema de cotas naquela oportunidade, agora tem. E foi assim, eu comecei durante a pandemia, então era o meu estágio remoto. Mas eu me senti muito acolhida pelo grupo de pessoas que estavam em contato direto comigo, porque o prédio estava fechado devido às questões da Covid. E eu me senti muito acolhida, porque todos viram um documentário A Coisa Tá Preta, que eu participei, sugeriram mudanças naquele espaço para ser um espaço, como eu posso dizer, que represente mais, que seja aberto a pessoas de todas as cores. Eles modificaram um cartaz de estágio que tinha a pessoa negra como última e única da fila. Colocaram... Uma fila com várias pessoas brancas, eu vi esse cartaz, né? Anunciando uma oportunidade, né? Tipo um processo seletivo para o estágio. Isso. Né? Como é que está o seu poder de formação de opinião no seu círculo de relacionamento social, dos seus amigos e na sua família? Olha, eu sinto que... A influencer, vamos lá, uma palavra que tem sido muito utilizada nas redes sociais, né? Diga aí. Eu fico muito feliz, porque eu fui agraciada por Deus com amigos muito bons. E um dos momentos foi em 2020, quando começou a ter aquela série de movimentos do Black Lives Matter, com a morte do George Floyd. E aí... Vidas negras importam. Importam. Até o brush. Importam. O brush que eu estou usando aqui hoje. E naquele momento, contexto de pandemia, muita notícia negativa, mortes no Brasil de pessoas negras, eu estava muito mal. E aí os meus amigos chegavam e perguntavam: Evelyn, como que a gente pode ajudar? Só se posicionar na rede social basta? Você tá bem? E isso daqui pra mim foi incrível, esse cuidado. Sempre quando eles têm uma dúvida, eles não deixam que só eu tenha que ensinar, explicar, eles procuram por conta própria. Mas os meus amigos, eles sempre vêm e perguntam: o que você acha disso? Será que eu não tô enxergando outra parte da realidade? Você pode me dar uma dica? Como funciona? Então isso é incrível quando eu vejo essas pessoas vindo até mim. Você conseguindo reproduzir, compartilhar essas experiências, as experiências e já sendo referência para algumas pessoas, né? Sim. E como é que você se organiza para estudar? Como é que tem sido suas práticas de leitura?
De forma breve, por favor. Então, eu tento me organizar no horário que eu não estou no estágio, que no caso é de manhã, e à tarde eu faço estágio, à noite faculdade. E aí eu tento manter organizada assim uma rotina de estudo, matéria que eu vou estudar por dia, uma quantidade de páginas que eu vou ler, mas eu também gosto de sair um pouco dessa leitura estritamente técnica, porque eu sei que eu preciso adquirir conhecimento mais... Que a gente fala que é a leitura didática, né? Isso, doutrinadores. A área do conhecimento que tem a ver com o curso que você está fazendo. Eu sempre falo isso para esclarecer para o nosso telespectador. Sim. Aí... a gente lê muito doutrinador, que são aquelas pessoas que estudam o direito, a aplicação dele, lê muita legislação também, mas eu tento sempre encaixar uma leitura que não seja só técnica, porque ler também vai além disso, né? Nos forma como pessoa e pode meio que trazer novos conhecimentos em todas as áreas da vida, não só profissional. De que forma que esse hábito seu, por exemplo, de ler livros de literatura, né? Você trouxe alguns aqui que a gente vai citar rapidinho. De que forma que suas práticas de leitura, de literatura, têm contribuído, por exemplo, quando você vai estudar o direito penal? Olha, contribui muito, tanto na questão da leitura, porque se você lê algo que você gosta, você vai tomando gosto pela leitura e se torna mais fácil entender o texto, entender a estrutura, né, de tudo que está sendo escrito, e você consegue ler com mais facilidade todos os outros temas. Mas, assim, às vezes a gente consegue ver que a literatura e histórias também retratam situações que poderiam ser aplicadas no direito. Retrata a realidade. Ô, Evelyn, aí você trouxe aqui alguns livros, né? Eu queria que você pegasse rapidinho por que a história da Michelle Obama é importante para você. Eu trouxe essa história porque eu me identifiquei bastante com a Michelle. É um relato intimista e bem honesto. E aí ela vai falando que a sua história é a única coisa que você tem e que sempre terá e que você deve se orgulhar. Ela vai falando como foi a trajetória dela acadêmica e fala também que o fracasso, ele começa muito antes como um pensamento. Então a gente precisa romper estereótipos. Eu sei. Aí, qual é o próximo? Esse daqui é do Nelson Mandela. Eu lembrei bem, né? Do Nelson. Sim, lembrou bem. Esse é um livro ilustrado. Eu acho ele é simples assim em relação a texto, tem pouco texto. Eu sei, mas ele é incrível e conta a história do Nelson de uma maneira bem simples assim, curtinha, e dá para todo mundo entender. Para um público maior poder olhar, né? O que mais? Eu trouxe esse daqui também, que é um livro de contos da Conceição Evaristo. É um livro que eu gosto muito, com uma carga emocional muito grande. São contos pequenos, mas dá até para ler devagarzinho para ir. Ela trata de vida de mulheres, né? Isso. Situações do dia a dia que envolve a vida de mulheres. Isso. Maravilhosa. O meu conto favorito é o Cuperdicida, que ela trata sobre a questão da vida corrida. E é meio nessa situação que a personagem se encontra. Então é um livro muito bom. Ok. E aí, pra gente fechar essa parte? E trouxe também um livro da Bell Hooks, que é uma estudiosa, professora americana negra, e aqui ela vai falar sobre uma ética amorosa em relações familiares, românticas, com a comunidade também, e como essa ética pode mudar um mundo extremamente capitalista, individualista, e assim, é uma leitura muito boa. Obrigado, Ellen, por ter vindo, né, participar do programa Assim para a Literatura. A porta está aberta agora. Obrigada. Tá bom?